Eu não tenho o hábito de ouvir o que pregadores e outros estudiosos postam na internet sobre os temas da Palavra de Deus. Mas faz 2 semanas que eu decidi ouvir um pouco. E aí lembrei assim, será que quando Jesus voltar vai encontrar fé aqui no planeta Terra? Eu estou cada vez mais impressionado, e não deveria estar, como a palavra de Deus ela é atacada. Ela já foi atacada, vamos dizer assim, diretamente, né? Inclusive surgiu entre o meio evangélico que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é. Isso algumas décadas atrás foi um ataque direto, não é? E como esse ataque não deu certo, e agora nós sofremos ataques indiretos à palavra de Deus. Eu estou falando no meio dos evangélicos, não estou falando em seitas, né? E a grande questão agora, a Bíblia está sendo atacada realmente por causa da questão da interpretação, de como devemos interpretar as Escrituras, não é? E a Bíblia tem alegoria, nós não podemos negar, ok? Tipos de animais e tudo mais, ok? Mas essas alegorias precisam ser interpretadas dentro de uma literalidade. Nós sabemos que atacar a palavra de Deus é a tática de Satanás. Ele começou desse jeito no Éden, né? Certamente vocês não vão morrer. O dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E Adão caiu nessa, né? E isso tem continuado. Então, irmãos, uma coisa muito importante, né? Eu acho que cada um aqui precisa decidir, ok? Como deve interpretar a palavra de Deus quando você estiver estudando no seu devocional. E quando você estiver ouvindo, né, pregações em relação à palavra de Deus. Tá bom? Nós estamos falando sobre a revelação progressiva. Vamos ver se eu acertei aqui. Está ligado? Ok. Calminho. Está ligado aí? Pode ter travado. Ok. Revelação progressiva do reino messiânico. Então, é um reino de verdade, um reino político, como é de qualquer líder de uma determinada nação. Então, nós estamos falando sobre esse reino, né, de Jesus, sobre o povo de Israel, esse povo que existe, e de lá sobre todo o mundo, ok? Que muitos dizem que isso não deve ser interpretado literalmente, é uma figura de linguagem. Então, nós estamos vendo essa revelação ao longo da história, ok? Por exemplo, na semana passada, só relembrando, através da chamada de Abrão. E nós vimos também sobre a promessa feita ao rei Davi, né? Brincando com o Jan num programa aí que nós estávamos vendo no domingo. O que esse isso fala sobre o rei Davi, né? O que fala sobre Abraão? Impressionante, né? Para eles, né, não existem evidências, é uma lenda e assim por diante, né? Então, para nós, o que é? Né? Quer dizer, o que Deus escreveu aqui é algo histórico ou uma lenda? Né? Parece que o ser humano ele tem um desejo, né, de tentar harmonizar
ou satisfazer a ciência, ou satisfazer a arqueologia, como que se a opinião deles é importante para nós, como se eles tivessem que endossar o que está nas Escrituras. Né? Se isso não acontecer, parece que a Escritura que fica em xeque, não o contrário. Se aquilo que eles escrevem deveria estar em xeque, né, sobre as histórias. Então, é muito importante a gente entender a Bíblia é a palavra de Deus, de verdade. Né? Deus tem poder para realizar aquilo que Ele disse que já fez no passado, que a gente não viu, ok? E aquilo que Ele vai fazer no futuro, tudo isso tem a ver com fé. A aliança abraâmica foi uma aliança incondicional. Fazer de Abraão uma grande nação e, através dele, abençoar todas as famílias da terra, da descendência dele. Ok? Nós vimos que Deus se revelou como governante supremo a Abraão e sua descendência, afirmando que vai surgir alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. E a gente vê em Gálatas, capítulo 13, que Jesus é essa pessoa. Nós já vimos isso, ok? Vimos também que nas bênçãos proferidas por Jacó ao neto de Abraão, isso é seu filho Judá, tá bom? Inclui a promessa sobre um reino político do Messias sobre Israel e todos os povos. Judá, leão, é leãozinho, da presa subsiste meu filho, encurva-se e deita-se como um leão e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, ele vai reinar sobre o povo de Israel e também sobre os povos, ok? É um reino terrestre, nós já vimos isso. Lenda, interpretação figurada. Por que figurada? Porque, né, uma alegoria em relação a isso, né? Vimos já que na genealogia de Jesus, então, 1000 anos depois de Davi, 1700 anos depois de Abraão, tudo aproximadamente, ok? Nós vemos a genealogia de Jesus, ok? E logo no primeiro versículo de Mateus, aponta ele como filho de Davi, e há essa inversão. Por quê? Porque Davi era rei, há uma promessa de que da descendência dele haveria um reinado eterno. Se Israel não tivesse rejeitado o Messias, sim, começaria lá, mas não fazia parte do plano de Deus isso, ok? Mas apresentou para Israel esse reconhecimento. Filho de Abraão, lembrando que a história de Israel começa em Abraão e naquela promessa, né, de abençoar todas as famílias da terra. E depois nós vimos outras coisas dentro dessa genealogia. E eu quero retomar daqui. Apocalipse, capítulo 5, confirma que Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora nós estamos no ano 96, 97, vamos arredondar para 100? Ano 100 depois de Cristo. O livro que fecha o cânon do Novo Testamento. A última profecia para a igreja. Algo foi escrito em 1700 a.C. em relação a Abraão. Foi confirmado alguns anos depois para Judá. Depois nós vamos ver outros textos do Antigo Testamento, né, ao longo da história judaica. E agora nós estamos na era cristã, 100 anos depois, escrito por uma outra pessoa. E nós temos essa profecia. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Estou agora no versículo 9. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. De novo, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, um fato histórico. E com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, que é o que está acontecendo através da igreja.
e para o nosso Deus os constituíste. E agora está falando que ele comprou com o seu sangue reino. Que reino é esse? E sacerdotes. Sacerdote significa alguém ainda que precisa, né, fazer a ligação entre o pecador e Deus. E reinarão, e agora está falando no futuro. Então não estava acontecendo naquele momento. Não estava falando da igreja naquele momento no planeta Terra, porque a igreja já existia por 70 anos. Né? A igreja começou, vamos dizer, no ano 30, 33, 35, aqui nós estamos lá no ano 100, falando a respeito de nós. E reinarão, futuro do indicativo ativo, algo que vai acontecer no futuro, né? É taxativo, vai acontecer, é uma ação de Deus. Reinarão sobre a terra. Ok? E mais para frente, a gente vê que é um reino sobre os povos. A igreja, gente, ela não é de novo a substituição de Israel, como alguns afirmam. A igreja, ela é uma representante do reino medianeiro, mas a igreja não está reinando no planeta Terra. Satanás ainda é o Deus desse século, está afirmado lá em 2 Coríntios 4:4. A igreja vai reinar com Cristo no futuro, o leão da tribo de Judá. E afirma, e a ele obedecerão os povos. Que povos? Os povos durante aquele reinado. Então não podemos transferir essa promessa para a época da igreja agora, como alguns afirmam, que é o que os amilenistas afirmam. Por isso é necessário que seja um reino físico. Os povos têm que obedecer. Literal, sobre todo o planeta, sobre povos, nações, etnias. Então, em Apocalipse, nós temos Deus afirmando que Jesus vai realizar essa restauração definitiva, tanto no reinado de Davi, isso é, no povo de Israel, quanto também reinar sobre todos os povos. Jesus, reinando literalmente, é o cumprimento da aliança incondicional feita para Abraão e para Davi. É um reinado que tem o seu início no reino milenar, no reino terreno aqui, sobre todas as nações. Temos aqui 3 textos bíblicos lembrando disso. Para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sobre Judá, bisneto de Abraão, o cetro não se arredará de Judá e a ele obedecerão os povos. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, uma promessa feita para o rei Davi. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então, o que significa isso? Deus revelou de forma progressiva, Antigo e Novo Testamento, que haverá o futuro reino messiânico sobre todas as nações da terra. Essa promessa é confirmada na última revelação de Deus aos homens, livro de Apocalipse. Então, não é algo que está só no Antigo Testamento, não é? Essa revelação progressiva tem o seu final, né, nos últimos capítulos, inclusive, do livro de Apocalipse. Começa nos primeiros 4 capítulos, a gente vai ver aqui, né, um recado para a igreja, a realidade da igreja naquele contexto, aquelas igrejas locais. Depois vai falar o que vai acontecer no planeta Terra e vai colocar o reino físico lá, né, em Apocalipse, e só depois de alguns eventos, né, reino físico, alguns eventos, e depois é que tem o reino eterno. Então existe essa distinção entre os 2 reinos. A ordem dos eventos de Apocalipse deixa claro que haverá um reino messiânico, isso é político na terra, e somente após esse reino milenar, é que haverá o reino eterno. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora um resumo rápido. Nós já estudamos o livro de Apocalipse razoavelmente, não é? Mas eu quero começar primeiro com esse texto. Por quê? Porque você pode fazer a pergunta, por que é que nós estamos estudando isso?
Lembrando de novo, né? Introdução do livro de Apocalipse, nós temos uma promessa lá. Lembra, né? Versículo 3, bem-aventurados os que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, está falando agora de Apocalipse, e guardam essas coisas escritas porque o tempo está próximo. Que significa bem-aventurança, bênçãos. Ok? Então é um livro que dá um certo trabalho, mas está prometendo bênçãos. Então, entender as coisas que vão acontecer no futuro garante para nós bênçãos. E Deus quer que a gente leia, quer que a gente entenda, que compreenda, e que nós tomemos as nossas decisões no dia a dia com essa verdade: o tempo está próximo. A Bíblia afirma que uma das bênçãos vai nos ajudar a tomar decisões sábias no nosso dia a dia. É garantido isso. A não ser que nós não amemos a Jesus e não amemos essa profecia. Capítulo 1, versículos de 4 a 7. Jesus se apresenta como o soberano rei, o soberano dos reis da terra. Então, veja bem, logo no primeiro capítulo, nós já temos o anúncio de Jesus sendo um rei sobre outros reis. Aquele que está acima de tudo. Ok? E faz uma afirmação, presta atenção nessa afirmação, né? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, quando é isso? Não é? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, Jesus, ok? E que há de vir. Do mesmo jeito que ele era, que ele veio fisicamente, está lembrando, e que há de vir, lembra aquela promessa, né? Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, depois de passar aquele tempo com seus discípulos, e aquele anjo, né? Lá em Atos, por que vocês estão olhando aí para cima? Esse mesmo Jesus, ó, esse mesmo que vocês pegaram aqui, ó, tá bom? Que vocês tocaram, que vocês se relacionaram, que vocês ouviram, vocês vão ver ele descer, aqui no planeta Terra. Né? Então está aqui se cumprindo. Aos 7 espíritos que se acham diante do trono. Agora começa a linguagem figurada. O que significa 7 espíritos? Eu já falei. Né? É o Espírito Santo no planeta Terra. Bom, e da parte de Jesus, quem ele é? A fiel testemunha, primogênito dos mortos, o primeiro que ressuscitou, está com o corpo glorificado. Então, é a profecia do servo sofredor, cumprido literalmente. A cruz não foi uma lenda, ok? Cristo morreu de verdade. Está certo assim? Né? Ele ressuscitou de verdade. O corpo dele não foi escondido, que nem o pessoal estava alegando lá para enganar as pessoas. Nós acreditamos nisso, é literal. O soberano rei dos reis da terra. Por que que isso não é literal? Eu sempre vou fazer essa pergunta. Só porque a gente já sabe do cumprimento, mas você não estava lá. Tem gente dizendo que a morte de Jesus é uma lenda, gente. Que a ressurreição dele é mentira. É uma questão de fé. Ok? Então, ele é soberano dos reis da terra. Isaías 9, lembra que nós já estudamos. O governo está sobre os seus ombros. Falta se cumprir. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é literal? Você acredita que o sangue de Jesus de verdade? Então, por que que ele reinar sobre a terra não é literal? Entende? Fisicamente, antes do reino eterno. Ok? Nos constituiu reino e sacerdotes, nós vamos reinar com ele para o seu Deus. A ele toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Por quê? Que vamos interpretar isso de maneira diferente. Que alegoria você vai colocar aqui? Que vai fazer mais sentido do que a promessa literal.
Veja bem que o que a gente acabou de ler, principalmente o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus fez essa mesma profecia. Mateus, capítulo 24, ele estava anunciando que ele ia morrer, mas ele está falando. Logo em seguida, e presta atenção nisso, logo em seguida a tribulação daqueles dias, então está falando de uma tribulação que vai acontecer no futuro, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Quem lembra o que nós estudamos sobre a grande tribulação, os selos e assim por diante, a gente estudou sobre isso, e aqui tem um resuminho, não é? Os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Por que essa afirmação? Porque na primeira vinda de Jesus, o poder e a glória dele foram demonstradas de maneira humilde, como cordeiro, o poder de vencer todas as tentações e não cair em nenhuma, a glória dele sendo revelada através dos milagres que nós estamos estudando com o Maurício aqui, entende? Mas ali foi algo mais localizado, não é verdade? Foi algo mais Israel, aquelas nações próximas de Samaria, mas agora é algo para toda a terra. Né? Então, é a mesma profecia. A primeira vinda, nem o povo judeu, nem os povos da terra reconheceram a sua glória. Quem reconheceu a glória de Jesus foram aqueles poucos que foram se convertendo, e digo poucos, que eram muitos ainda, em relação à humanidade. Né? Por isso que ambos os povos crucificaram Jesus. Quem foram os dois povos que sacrificaram Jesus ou crucificaram Jesus? A igreja está dividida, o mundo está dividido em quê? Não está dividido entre, hoje, os salvos e os não salvos, os filhos de Deus e aqueles que não são. Naquela época o mundo era dividido também em dois povos, os judeus e os gentios. Os gentios era representado pelo Império Romano. Não é? O Império Romano crucificou Jesus quando Pilatos lavou as mãos. Os descrentes foram aqueles que chicotearam Jesus, né, durante todo aquele momento anterior. E os judeus também crucificaram Jesus quando gritaram, crucifica-o, crucifica os dois povos. O planeta Terra estava lá. Por isso que diz, até aqueles que o traspassaram. Isso é, os judeus que gritaram, crucifica-o, quando Jesus voltar, vão reconhecer que ele era o Messias. E o Império Romano, daquela época, que agora são todos os gentios aqui, também vão se lamentar sobre ele. E ele vai vir com poder e muita glória. Notem de novo a ordem dos acontecimentos profetizados por Jesus de maneira resumida, tá bom? Depois da tribulação daqueles dias. É impressionante, Apocalipse relata exatamente isso. Né? Ver capítulos de 1 a 4, de 1 a 3, ele trata com os problemas da igreja daquela região. Capítulo 4 até o capítulo 17 e 18, você tem a grande tribulação, e depois disso começa Jesus, já fisicamente, começando a atuar no planeta Terra, preparando para reinar por 1000 anos, e depois disso ele assume outras responsabilidades, para depois o reino eterno. E a gente vai ver isso de maneira clara. Ok? Então essa ordem está lá no livro de Apocalipse. Por que é que eu preciso fazer uma figura de linguagem? Estou negando o que ao fazer figura de linguagem? Que Deus não vai cumprir isso? Por que precisa ser um reino espiritual? Eu não entendo isso. Se tudo fosse espiritual, eu aceitaria isso. Se tudo fosse alegoria. Mas agora, quem é que determina, quem é que escolhe, qual é o critério?
Vamos voltar para a ordem de Apocalipse. Capítulo 2 e capítulo 3, temos as 7 cartas escritas para as 7 igrejas daquela região. Aquelas igrejas existiram ou não? Nós já estudamos aqui, o Maurício já pregou sobre essas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas eram uma lenda. Jesus estava tratando de problemas reais, né, daquela época, dos pecados, das lutas, das vitórias ou não? Agora, irmãos, todas as cartas, todas as 7 cartas, elas terminam com promessas. Terminam sobre promessas feitas para aquelas igrejas locais e ficou registrado nas Escrituras. Significa que são promessas para quem? Para a igreja, ok? Para a igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, tem lá a igreja de Éfeso. E eu não vou passar a promessa de todas não, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam o que foi escrito e quem é que determina o que é figurado e o que é literal. Quando falou dos problemas da igreja de Éfeso, aqueles problemas eram reais, eles estavam enfrentando aquelas lutas e aqueles pecados. Então, por que a interpretação da promessa não é literal também? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Agora veja bem o plural, as igrejas. Porque era para a igreja de Éfeso, mas já estava sendo escrito para nós, para todas as igrejas de todas as épocas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, o paraíso de Deus é uma realidade, é uma lenda, é um faz de conta. Já disseram que o inferno já não existe. Bom, se não existe inferno, não precisa existir céu também. Então, ou os dois existem. Não é? A igreja de Esmirna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós sabemos, a segunda morte é o inferno sendo jogado aonde? No lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A promessa de que nós não vamos ser condenados. Lenda? Sentido figurado? Então nós somos, como Paulo diz, pior das criaturas. Os mais miseráveis de todos. Se não há ressurreição, entende? Quem é que determina? Por isso que a interpretação da Bíblia ela tem que ser literal, histórica, gramatical, aí você não tem problema nenhum. A igreja de Tiatira, e eu deixei essa por último, irmãos, porque aqui tem a diferença, aqui vai determinar para que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, o que são as boas obras? Aqui é sinônimo de mandamentos. Guardar as minhas obras é me imitar, é me seguir, é obedecer às Escrituras. Lhe darei autoridade sobre as nações. Se não existem nações, só existe o reino eterno. E todo mundo lá é salvo, para que eu preciso dessa autoridade? Para quê? Entende? Com cetro de ferro as regerá. Você acredita que a sua conduta que vai determinar o seu papel no milênio, que nem está escrito aqui? Se você acredita, o seu comportamento vai ser outro. Na hora que você for tentado, espera aí, existe algo. Né? Agora eu vou determinar, né, a minha quantidade de galardão, agora eu vou determinar o que vai acontecer, o que eu serei no milênio. Está escrito aqui. Porque a salvação já é de graça. Ok? Então, como a gente é pecador, ficaria só a motivação, só entre aspas, né, de demonstrar gratidão a Deus, que deve ser, talvez, com certeza, a motivação melhor de todas. Mas Deus, conhecendo o coração humano, está dizendo, olha, tem prêmios. Né?
as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. A igreja está fazendo isso hoje. Se a igreja é esse reino agora, nós estamos fazendo isso? Com todo respeito, os padrões de Deus estão influenciando o planeta ou é o contrário? A gente está segurando aqui como igreja para não morrer. Entende? Não faz sentido. Né? Não se sustenta essa questão de achar que a igreja está cumprindo isso agora. Ok? Isso só pode ser cumprido se tiver um reino sobre as nações, na qual as pessoas ainda são pecadoras. Isso é, Jesus na terra, ok? Com nações, com seres humanos que ainda são pecadores, convertidos como nós, mas ainda são pecadores. Todas as mensagens foram escritas, irmãos, tratando problemas, pecados e virtudes reais daquelas igrejas locais. E elas interpretaram literalmente. Porque se fosse figuradamente, qual será o nosso pecado? Está lá claro. E agora eles tinham que tomar uma decisão. Ou vocês abandonam o pecado, e existe promessa para isso. E se vocês não abandonarem o pecado, Jesus vai tirar vocês de cena. E essas igrejas, algumas delas saíram de cena. Então, irmãos, é uma incoerência tratar alegoria, alegorizar, quando, na verdade, nós temos uma carta que tem, sim, várias simbologias, mas todas elas têm que ser interpretadas literalmente e é possível. Eu trouxe um exercício sobre isso, mas não vai dar para fazer hoje. Capítulos 4 a 18 trata sobre os eventos do período da grande tribulação. Lembra que Jesus falou, depois da tribulação daqueles dias? Então, capítulo 4 até o capítulo 18, são os eventos que vão acontecer no planeta Terra, aqueles que, e dentro desses capítulos, então, tem coisas que estão acontecendo aqui no planeta Terra, e tem a igreja também lá no céu. Então, e tem coisas acontecendo no céu. Então, no céu, mostra as determinações das coisas que vão acontecer no planeta Terra, lá no céu. Então, lá no céu é determinado o que vai acontecer, e depois acontece aqui no planeta Terra. Então, de 4 a 18 é isso, tá bom? Eventos da grande tribulação, que vai acontecer no planeta Terra, e coisas que estão acontecendo lá no céu. Então, capítulo 4, né? João agora é convidado a subir lá até o céu. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito. Olha, irmãos, a explicação. Ele faz questão de explicar isso. Eu não fui lá fisicamente. Vocês não precisam interpretar nada. Eu estou dando para vocês a informação literal. Tá bom? Paulo, por exemplo, quando falou da revelação dele, ele falou, eu não sei direito o que aconteceu ali. Ele foi bem claro, ele não sabia. Tá bom? Uma coisa eu sei, que eu vi coisas que eu não posso nem falar para você, por causa disso foi me dado o espinho na carne. Então eu não quero aquilo também. Não preciso do espinho da carne de Paulo. Tá bom? Mas aqui está dizendo, olha, eu me achei imediatamente em espírito. Então vocês não precisam adivinhar o que aconteceu. Tá bom? O corpo ficou aqui, mas em espírito eu fui lá. Está resolvido o problema. Certo. Explicação simples. E eis armado no céu um trono. Então ele viu lá o trono, né? E alguém assentado. Só estou dando como exemplo que dentro de cada informação, a gente tem informação suficiente para entender o que está acontecendo, da onde vem a mensagem para nós. Interpretado de forma literal. Agora, irmãos, prestem atenção na ordem dos eventos, tá bom? Então, tribulação, já mostrei. Capítulo 19. Guerra contra o anticristo sob a liderança do diabo. Bom, as cartas para 7 igrejas, as igrejas existiram. Literal. Ok?
o planeta Terra continua existindo e temos as informações de como será a grande tribulação, inclusive Jesus dizendo, depois da tribulação daqueles dias é que vocês vão ver o Filho do Homem. Então, passou a tribulação, estamos lá no capítulo 19. Jesus começa agora a cumprir a profecia de Mateus, que ele mesmo falou, 24, versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí a ciência quer uma explicação para isso, como se a ciência fosse alguma autoridade unânime, né? Então, na ciência nada é unânime, nós sabemos disso. Estão aprendendo e desaprendendo, ok? Isso vai acontecer. Como Deus vai fazer? Eu preciso saber como? Deus não tem poder? Ele falou, haja luz e houve? Ele não decidiu como vai fazer, só que vai fazer. Ok? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Ó, a tribulação acabou, tá bom? Ou está lá no seu finzinho, mas ainda não acabou, né? O que Deus está fazendo, o Jesus está fazendo no planeta Terra. Entende? Ainda tem povos lá, ok? Com poder e muita glória. Apocalipse 19, de 11 a 21, você tem aqui um resumo do poder e de muita glória, ou como o poder e muita glória de Jesus vai se revelar. Como é que ele vai se manifestar? Está escrito aqui. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, não é mais um jumentinho, não é mais um jeguinho, não é nem um filhote de jegue, agora é um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a peleja com justiça. Vem para uma guerra. Por que eu preciso espiritualizar isso aqui? Ainda tem pecadores no planeta Terra, tá bom? É a última parte da grande tribulação. É Jesus preparando agora para reinar. Agora ele está descendo. Os seus olhos são como chama de fogo. Quando você ouve como, está dizendo literalmente que o olho de Jesus é de dragão e sai queimando tudo. Ou ele está usando mostra aqui uma figura de linguagem, e qual é a literalidade da figura de linguagem? Eu venho para fulminar. Eu agora venho para reinar, eu venho agora para depor, colocar todo mundo que é contra mim no seu devido lugar. Olho penetrante, não tenho medo. Gente, isso aqui é literal. Tem outra explicação para isso? Na sua cabeça, muitos diademas. Existem duas palavras para coroa, e essa aqui é a coroa de reis. Muitos, por que muitos? O que significa esses muitos? Rei dos reis, né? Tá ali, quer dizer, ele agora é o de... Então, se um rei tem uma coroa, ele tem que ter mais de uma, porque ele é sobre todos os outros. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido um manto tinto de sangue. Por que a roupa dele está respingada de sangue? Por que faz questão de nos lembrar disso? Mas é antes. Ele ainda não chegou no planeta Terra, ainda é o sangue que ele derramou lá na cruz. Lembrando ainda. Entende? O manto dele ainda vem respingado de sangue. Vai vir respingado de sangue literalmente, com pingo de sangue? Qual é a literalidade disso? Ele é aquele que morreu. Ao esmagar a cabeça da serpente, ele foi mordido no calcanhar. O sangue dele é o que garante a salvação daqueles que ele prometeu. Entende? E o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Aquele que usa a palavra e tudo acontece. Por que eu preciso interpretar isso aqui de maneira figurada? Ao falar que é uma maneira figurada, estou dizendo que Deus não é poderoso para isso.
Eu estou dizendo que o ser humano não é tão mau assim, que não precisa disso tudo, que Jesus não precisa fazer isso. Como é que ele pode reinar se ele não subjugar os inimigos? Me pergunte. Não é assim que os reis dominavam o território quando eles chegavam? Aquilo a gente interpreta literalmente, porque que Jesus não pode ser assim. Continua a manifestação do poder e muita glória de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, puro e branco. Quem é esse exército? Somos nós. Agora, linho fininho, fino, branco, sem os nossos pecados purificados, limpos, reinar com Ele. Por que precisa de novo ter uma interpretação figurada, alegórica? Por quê? Se foi feita uma promessa para Abraão, se foi feita uma promessa para Davi, e se foi feita uma promessa para o mundo, porque Deus é o Deus do mundo. Eu vou colocar isso aqui em ordem. Por que não pode ser literal? Eu pergunto, por que precisa ser alegórico? Não faz sentido. Sai da sua boca uma espada afiada. O verbo da vida. Tudo agora foi criado. Você acredita que o mundo foi criado por ordem de Deus? E agora como é que ele vai vencer essa batalha? Do mesmo jeito que ele criou o mundo, né? Uma espada afiada. O que é a espada afiada, gente? Ele vai cumprir as promessas dele, porque a palavra dele é poderosa. O que ele falou vai se cumprir. Entende? Para ela ferir as nações. A igreja não está aqui para ferir as nações. Nós não somos, de novo, o cumprimento do reino espiritual. Nós não somos. Entende? Vai ferir as nações por quê? Porque as nações são aquelas que chicotearam Jesus. Israel foi aquele que declarou crucifica, as duas. Vai ferir, isso é, os descrentes que continuam sendo descrentes, que estão agora cuspindo na mensagem de salvação, zombando do sacrifício de Jesus. Isso vai ser cobrado deles. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam sobre isso. Ele mesmo as regerá com vara de ferro. Vai ferir e depois vai governar. Por quê? Que não é literal. Eu não entendo isso. Irmãos, se isso não for literal, as promessas feitas para nós em relação ao milênio, em relação a juntar tesouro no céu e não a juntar tesouro aqui, entende? Tudo isso não faz sentido. Deus quer que a gente acredite que as promessas que existem lá no céu são tão maravilhosas que vale a pena você abrir mão de prazeres pecaminosos e de prazeres não pecaminosos, mas que você se sacrifique para ser o cristão que Deus deseja, para que a gente cumpra aquilo que nós estamos aprendendo com o Maurício, de seguir a Jesus, de se importar com as pessoas, de ser misericordioso com as pessoas. E tudo isso faz com que a gente tenha que abrir mão de muitos prazeres pessoais, até prazeres que não são pecaminosos. Por quê? Porque Deus está prometendo para nós algo que é real, que é muito mais importante do que qualquer tipo de coisa que a gente pode conquistar aqui no planeta Terra. Senão, não faz sentido essas promessas. Volto, senão nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que Deus está dizendo, gente, que não é natural para nós desejar as coisas eternas. E Ele está treinando a nossa mente a desejar. O nosso coração não quer aquilo, uma parte dele. E Ele quer incentivar a gente. É real, vocês não sabem o que são essas promessas, mas não, lembra que quem está prometendo é o dono do ouro e da prata. Quem está prometendo, ele sabe o que é melhor para nós. Quem está prometendo é rico, entende? Então,
O prêmio não vai ser qualquer porcaria. O prêmio não vai ser algo que você pudesse conquistar trabalhando 1000 anos aqui no planeta Terra, se fosse possível, se fosse Highlander, né? Morre, ressuscita, e você vai conquistando coisas, e vai... É muito maior do que isso. Ele quer que a gente aprenda a acreditar nisso. Entende? Não tem jeito. Se a gente não cultivar isso na mente, a gente vai continuar gastando a nossa vida em coisas que vai apodrecer aqui. Né? Às vezes eu zombo, né, dos faraós, né? Eles juntavam aquele monte de coisa, e no caixão deles ia aquele monte de riqueza que queriam apresentar, eles tinham que passar pelo mundo dos mortos para ir para o outro mundo, né? Então eles juntavam coisas aqui, muitas dessas coisas eles nem podiam desfrutar, porque eles queriam levar para lá, porque isso garantia para eles, eles tinham uma fé que nós deveríamos ter em relação a essas promessas. Que existe esse mundo, né? Apesar da salvação ser de graça, mas que lá a minha performance aqui vai fazer alguma diferença. Eu não sei por quê ou o que é, porque Deus quer que a gente imagine o quanto Ele é rico e o quanto Ele pode nos dar de coisas boas. Aí você pode imaginar. Mas se você não imaginar, você vai continuar gastando a sua vida com coisas que para você aqui tem valor e que para Deus está dizendo, olha... Desculpa, gente. E olha o que ele está dizendo aqui. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, o Deus Todo-Poderoso. Vai ser sangue que vai... Aqui vai ter mais sangue ainda, mas o respingar lá foi antes disso. É consequência. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai depor esses reis e vai colocar no lugar desses reis. Quando Nabucodonosor invadia, por exemplo, uma região, o que ele fazia? Né? 2 coisas ele podia fazer. Ele podia tirar aquele rei, ele levou o rei de Israel e deixava o filho dele no lugar, e agora ele tinha que prestar conta para Nabucodonosor. Ou ele não deixava ninguém daquela nação e pegava alguém dos capitães dele, que ele confiava e colocava lá. Agora você é rei daqui de Israel, agora você... É o que ele está dizendo aqui. Né? Ele vai depor esse e vai ter que colocar pessoas da confiança dele. Continua a manifestação do poder e muita glória. Jesus resumiu, olha agora aqui tem mais informação. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Pecador de todo tipo. Entende? Gente, é muita gente que vai morrer. E ele vai ter que reinar depois disso. Ele precisa de faxineiro. Não precisa espiritualizar, não. Não sei se vocês veem mundo animal, vê lá. Quanto tempo precisa de alguns abutres acabar com um hipopótamo morto lá? De um dia para o outro acaba rapidinho. Ainda eles ficam brigando, porque falta comida. Você vê lá, passarinho brigando com passarinho. Por que eu preciso espiritualizar isso daqui? Não, Deus não vai fazer isso com o planeta Terra, não. Então ele não vai mandar ninguém para o inferno. Então ele é um vovô, bengalinha, né, falando para o pecadorzinho, tudo bem, eu te entendo, né? Rejeitar meu filho, não está tudo bem. Não, Deus é justo. Ok? Vi a besta, os reis da terra, com os seus exércitos, congregado para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo branco e o seu exército. Então já foi anunciado o que vai acontecer, né? Houve uma convocação, está dizendo, ó,
carne de rei, carne de comandante, carne de cavalo, tudo isso aqui vem as aves, porque vai acontecer aqui e os reis estão lá. Por que eu não vou interpretar isso literalmente? Continua a manifestação do poder e de muita glória do Filho do Homem. Lá, eu estou falando de Mateus sendo cumprido. Mas a besta foi aprisionada com o seu falso profeta. Aí começa assim, vamos pegar os dois cabeças aí, tá bom? E já vamos aprisionar eles. Que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vocês não vão morrer, já vai vivo assim mesmo. Tá bom? Jogou eles lá. O restante, quem? O exército que estava sob o comando. Então ele primeiro acaba com os dois comandantes principais. Tá, vou tirar vocês de cena. Agora ele vai lidar com, né, os guerreiros deles lá. Foram mortos com a espada que sai da boca. É uma batalha rápida. Se o mundo foi criado em 6 dias, eu acredito nisso, com ordem de comando, eu acredito nisso literalmente. Eu sei que tem gente aí querendo transformar aqueles dias de forma diferente, né? Porque Deus não tem poder para fazer com a palavra dele uma ordem de comando. Então eu preciso dar uma resposta que satisfaça o cientista que acredita até alguns em Big Bang. Mas vamos satisfazer eles. Por quê? Então, se ele tem poder com a sua boca de criar o mundo, está aqui. Os restantes serão mortos com a espada que sai da sua boca. Batalha rápida, né? O Deus da criação faça isso e criou, é aquele que também vai eliminar os seus inimigos, ok? Daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E já falou qual era a carne antes. Por que eu preciso? Revela aqui o poder de Jesus quando ele voltar? Está com dozinha desse povo? Bom, Deus diz que nós temos que ter compaixão agora. Porque ninguém tem mais compaixão do que Deus. Ninguém ama o pecador mais do que Deus. Mas ninguém ama a justiça mais do que Deus também. Então, Deus está dando oportunidade. Já faz 2000 anos que Deus está revelando a sua misericórdia, anunciando que Jesus pagou o preço dos pecados, venham e tal. Esse tempo é um tempo determinado. Depois disso, acabou essa chance. Dessa forma, de maneira resumida também, num único capítulo lá de Apocalipse, você tem agora o cumprimento do que Jesus ensinou rapidinho para os seus discípulos. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão. Deu para entender porque todos os povos vão se lamentar? Faz sentido? Apocalipse não trouxe mais revelação progressiva? Entende? É assim que funciona a Bíblia. Vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Gente, não acabou aqui Apocalipse. Mas o meu tempo acabou. Tá bom? Não é o reino ainda. Na próxima oportunidade eu quero continuar. Eu não quero queimar a etapa aqui, mas eu quero que vocês saboreiem, vocês pensem a respeito disso. E façam uma pergunta para quem pensa ainda que isso aqui é uma alegoria. Por que alegoria? Por que não pode ser exatamente como está aqui? E isso aqui está confirmado em outros textos. Por quê? Entende? Por quê? Por que Deus ia dar para nós algo por escrito que desse para você liberdade, que você não tem, porque o seu coração, de você fazer a interpretação que você achar melhor? Por quê? Você mandaria uma carta para o seu filho, para ele ficar se debatendo, o que meu pai quis dizer mesmo? O que meu pai quis me ensinar com aquilo? O que será que ele quer tratar? Você mandaria uma carta dessa para o seu filho? Então, por que acha que Deus faz isso? Obrigado, Deus. No resumo de tudo, ó Pai querido, é que o Senhor quer que nós creiamos no Teu poder,
que nós creiamos na Tua misericórdia sendo demonstrada para nós em outras promessas, em suprir as nossas necessidades do dia a dia. Se o Senhor tem poder, ó Pai querido, para fazer isso que está em Apocalipse, significa que o Senhor tem poder para fazer tudo. Ó Pai, nos ajudar a enfrentar as nossas lutas, as nossas tentações, cumprir a promessa de cuidar de nós como um Pai celeste, ó Pai querido, cumprir a promessa, ó Pai, de que há tesouros que o Senhor está reservando para nós, que são inimagináveis, mas são bons, muito melhor do que qualquer coisa que a gente pode conquistar aqui, ó Pai querido, a ponto dos seus apóstolos terem morrido literalmente por causa disso, correndo risco de vida, de morte, seja lá os perigos que eles correram, porque, como Jesus, eles olharam para as suas promessas e confiaram que eram promessas de verdade, Pai. Ajuda-nos no nosso dia a dia, diante das lutas, diante das tentações e até de pecados cometidos, que nós possamos nos lembrar dessas verdades, que nós possamos amar as suas promessas, porque a Tua palavra garante que nós seremos bem-aventurados aqui e também no outro mundo, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Obrigado, gente.